se deu em 69, em 14 de setembro de 69. Mas lá no começo do ano já se iniciou o trabalho de montagem, aí já foge da minha alçada, né? A gente tem a data de 14 de setembro como fundação. E quantos anos é que você é presidente, Jesus? Eu, 4 anos. Como é? Está se findando, agora o próximo ano fecha os 4 anos. Sim. E houve um congresso recentemente? Aqui? Sim. Não. O que tem é assembleias, né? No caso, que é o que rege o sindicato. Assembleias de assalariados, assembleias de prestação de contas, de previsão orçamentária. Sim. Agora, nós não chegamos como uma federação que faz um congresso, né? Sim. Porque ela junta os demais sindicatos e tal. Sim. Mas e como é que antes tu estava numa assembleia, numa direção, no diretório? Antes? Sim. Sim, antes eu era vice-presidente. Vice-presidente. Aí ocorreu uma eleição. Sim. Isso. Aí os associados vêm, votam. Né, e aí tinha várias chapas? Nessa última tinha só uma. Só a minha. 4 anos atrás. No outro ano, quando eu entrei... No primeiro ano que eu entrei de vice-presidente, né? Aí teve 2 chapas. Uma do presidente atual, que já estava concorrendo, e a outra que o vice dele tinha colocado contra ele, no caso. Tem conflito. Que era parente dele, inclusive. E sim, aconteceu algo parecido também com Santo Antônio da Patrulha. Acontece. Não põe volume, tá? Esse é que está gravando aqui. Escuta, eu sou ligado sincrético. Como é que se diz? Aqui você... Eclético. Eclético. Eclético, porque a gente trabalha o segmento da agricultura e pecuária familiar e também os assalariados. Né? E você se destaca mais pela parte da agricultura familiar ou dos assalariados? No meu caso, mais da agricultura familiar, porque eu sou proveniente da agricultura familiar. Todo o sindicato, vamos dizer assim? Não, ele trabalha as 2 partes. Né? Por isso é eclético. Sim. Né? Trabalha a parte de assalariados, que é essa parte de convenção, orientação do trabalhador, rescisões, dúvidas que o pessoal tem muito e agora tem surgido mais. Né? Tipo questões de previdência, problemas de trabalho, eu me desacertei com o patrão, no meu serviço, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, algumas coisas nesse sentido. Então eles nos procuram. Né? Escuta, quantos afiliados tem dos assalariados? No município a gente tem em torno de quase 2.000, estima-se para esse ano. De afiliados? Não. De trabalhadores. De trabalhadores. Sim. Né, 2.000. Desses 2.000 a gente deve ter entre 150 e 200 associados. Tá. A gente não tem um número bem exato, mas a gente tem uma projeção. De associados? De associados. Eles pagam uma mensalidade. Sim. Só que o assalariado, como ele contribui mensalmente em folha de pagamento, o afiliado. Aí diminui na mensalidade aqui. O associado contribui. Aí o patrão repassa, no caso, para nós. Sim. Desses associados são 150. Em torno de 150. O restante não são associados direto, mas contribuem para o sindicato. Eles contribuem em folha de pagamento. E como é que contribuem no folha? Eles pagam 1% sobre o salário deles. Mas agora com a reforma trabalhista, essa coisa mudou? Oi? Com a reforma... Não, o que mudou foi a contribuição sindical. Nós temos um outro tipo de contribuição que mantém ainda para o sindicato. Só que assim, sim, mas... ele é facultativo, né? Se ele não quiser, ele não contribui. Sim. Nós hoje temos em torno de uns 40% que pararam de contribuir. Fazer uma oposição? Oi? Não, ele simplesmente não contribui, né? Não contribui. Dos trabalhadores. É a opção dele, Aí a gente tem que trabalhar ou mostrar eles pagam um serviço. 1% do salário. 1% do salário. Eles ganham 1.200 e pouco, vai dar 12, 15. Isso está na convenção? Está. E escuta, quem é que assina as convenções? A convenção quem assina? É você que é? Eu como presidente aqui e Sindicato Rural, né? A cada ano? Como é que funciona? É anual.
E vocês modificam o que de ano por ano? Depende, tem várias situações. Entra a questão de aviso prévio, que a gente conseguiu tirar aqui, por exemplo, quando o empregado pede para sair, ele, em vez de ter que cumprir o aviso, ou às vezes ele não dá o aviso com tempo, ele é dispensado de cumprir o aviso. E questões de trabalho, tipo, por exemplo, de lavoura tem um salário diferenciado, a área que cada um é responsável, o percentual de safra, tudo isso entra dentro da convenção. Né? Então a convenção é bem rica de detalhes. Tu queres ela para Nossa, eu imprimi ela até para está na internet também, nessa? Isso, deve estar. Até já de prévio eu peguei. Aqui tem todos os itens, são 20 e poucos itens que regem a convenção. Né? Quem assina, o presidente dos dois sindicatos, é a assessoria jurídica dos dois. A gente tem um escritório aqui que dá assistência para os trabalhadores. Escuta, eu posso também desligar se tu quer, mas esse aí fica comigo. Eu não tenho um cartãozinho, era melhor. Cartão contato meu? Não, cartão meu, para ver se sou um professor da URGS. É um documento de identidade. Quem é este italiano sim. que está vindo para cá? Me entrevistando. Não, a gente acaba. Está maravilhoso isso, nota, certo. Mas não te mandei um e-mail. Um e-mail tem todos os contatos e referências. Sou um professor da escola de administração. Esqueci, porque hoje foi um dia tremendo. Mas de qualquer forma, trabalho, se tu contatar o Eloir, como é que se chama o da Fetara? O Nelson da Fetara. O Nelson. O Eloir é o assessor, converso com ele, tem a entrevista dele aí. Insomma, converso sempre com ele. O Nelson, presidente, estava lá outro dia. Vou encontrar o Líbio lá em Uruguaiana, queria encontrar a Sandra em Quaraí. O Olíbio ele faz um trabalho bem destacado porque ele trabalha basicamente com assalariados. Né? Sim. Nós aqui trabalhamos mais com o agricultor do que com assalariado. Os nossos serviços, né? O sindicato das regiões trabalham principalmente com os agricultores. Já eles trabalham mais com assalariado, né? Em Quaraí trabalha mais com assalariado? Não sei. Não. Uruguaiana e Itaqui. Uruguaiana e Itaqui. Tem um trabalho mais voltado para o assalariado. São Santana também, eu acho. Lá tem bastante fazendas grandes, né? Por isso que... Escuta uma coisa, mas é uma questão... Mas por que o sindicato de Alerite não está na FETAR? Uma curiosidade. Vocês não estão afiliados na FETAR, ou sim? É que a FETAR é uma federação nova, né? Ela se organizou há poucos anos, e aí assim, todos os sindicatos eram filiados à FETAG, né? Sim. E para fundar a FETAR, eles precisaram se desfiliar, porque não poderia ser filiado a duas federações. Claro. Aí se desfiliaram da FETAG para filiar a FETAR. Então alguns estão filiados à FETAG e outros filiados à FETAR. Entendi. Até hoje, já a FETAR permitiu, não é a FETAG, já liberou para filiação dupla, né? Porque eles entendem ser segmentos distintos. Sim. A agricultura é uma coisa, a assalariado é outra, não é da mesma categoria exata, né? Sim, tem essa questão. E escuta... Já na FETAR, eles ainda não organizaram isso aí, a gente já tentou avançar, isso aí não conseguiu. E apesar de ser uma federação nova, né? Ou seja, vocês querem se afiliar? Sim. Porque quanto é o custo da afiliação? Uma coisa mensal, anual? É uma taxa mensal em cima do número de associados que tu tem ligados. Fazem um bom trabalho na FETAR. Fazem Sim. Escuta, e tem também as regionais dos assalariados? Que é as mesmas regionais da FETAG, né? Que são as mesmas regionais da FETAG? A gente trabalha, ainda assim, mais unido, né?
Agora, tem uma questão sobre a segurança no trabalho. Sim. Tem alguns dados, tem uma distribuição de uma cartilha sobre tratores, se olha. Essa cartilha é uma cartilha nova, né? Sim, que eles estão nova, sim. lançando. Agora, foi lançada Ainda uma não semana. chegou para nós aqui. Sim. E eu não estava no lançamento. Eu não tava sei se lá. tu não vai me Sim. trazer de primeira mão aí. Tá no carro. Não, tranquilo. Eu ainda não conheço a cartilha. Nós Sim, não mas- fomos Não, uma cartilha é na importante. Assembleia. Sim. E queria... Muito boa. então, de qualquer forma, tu trabalha, insomma, tu Sim, participa. a gente trabalha junto, claro. E sobre caso de segurança do trabalho, a segurança do trabalho não está na convenção, não pode passar na convenção. Passa por uma outra atividade sindical. Insomma, Porque aí morem passa... quase 100 pessoas no É. Rio Grande do Sul. É que, na verdade, a segurança no trabalho não é uma coisa que tu consiga negociar, né? É uma lei. Apesar de ter as leis estarem prejudicando o trabalhador, é uma questão que não tem como tu negociar, né? E o que vai na convenção é aquilo que tu consegue negociar entre patrão e empregados. Escuta, acordos tem, além da convenção? Não, aqui a gente não tem nenhum acordo específico com a empresa. Tu conhece na região alguns acordos? Conheço que existe, por exemplo, o frigorífico Marfrig, o Sindicato da Saúde tem um acordo exclusivo, ou tu diz dos rurais. Dos rurais. Dos rurais, acordo, acho que nem Uruguaiana não tem. Não. Eu acho que é só Bagé que parece que fechou um acordo. Eu até não tenho muita informação assim da região, porque como a gente tem empresas com poucos empregados, normalmente não é sim. benéfico tu fazer. Claro, não. Não é viável, na Não, verdade. sim, nós temos pouquíssimo acordo. Tem um acordo com uma em Porto Alegre que afetar negociou, mas é uma outra coisa. É do setor, mas eles negociaram salários acima de 7 mil reais. Ou seja, outra lógica. Outra realidade. Sim. E o que ocorre no meio das relações sindicais? Como é que funciona? Tu encontra, tu liga, há uma briga? Posso também desligar, é? Não, tranquilo. Não, é um processo um pouco desgastante, né? Porque normalmente essa convenção mesmo, nós começamos a assembleia em janeiro, aí fomos em reuniões e algumas reuniões não tão tranquilas, dá desgaste e tal. Deixamos para uma próxima reunião, isso depende muito, porque como eu já acompanhei a diretoria em outros anos, depende dos presidentes, a forma como se realiza, até forma de tratar, né? Porque às vezes tu consegue de maneira, claro que não sendo flexível para a tua categoria, mas tu consegue ter uma forma de relacionar, de conversar, sem criar uma animosidade, né? Mas esse ano foi bem difícil, em virtude, inclusive, dessas questões de contribuição, né? Questões que a lei flexibilizou, que aí eles já não queriam colocar na convenção, a questão de descontos de alimentação e habitação, que pela CLT pode chegar até 45% de desconto do trabalhador. Sim. A gente negocia 10% e 5%. Claro. Então... Quais são os itens mais conflituais? Se tu fizer um C para dizer conflitual, aqui deu briga. A questão de... Esse ano não foi questão de valor, porque esses anos eles estavam preocupados com outras coisas. Então não chegou a ser tanto, mas normalmente né? As questões de reposição. Eu entraria aqui na reposição, depois tem os salários específicos. Isso aqui são pisos, né? Específicos. Instrumentos de trabalho, isso aqui é um problema que a gente tem, porque ele não chega a ser implementado, né? Por exemplo, a obrigação do patrão, por exemplo, na pecuária, é fornecer o cavalo para o trabalhador, é fornecer o arreio para o trabalhador, o teu empregado tem que ter os meios de trabalho. Sim. Só que a gente vê até na rádio chamarem o empregado que tem arreio. Agora, se na rádio já sai assim, imagina a hora que tem empresas que dá e tem patrão que não dá, não, tu usa o teu, só que aí daí passa um ano trabalhando lá, demite funcionário, o cara sai só com a sobra. Tem empresas grandes, o cara passa o dia todo a cavalo, né? E aí entra outras. Essa questão de instrumentos de trabalho aqui entra
a questão de protetor solar, que é uma coisa que não fornecem para o trabalhador. É tremendo. A gente tem essa Fundamental. dificuldade, o pessoal reclama, quando a gente vai negociar, olha, a gente quer que tenha uma visão maior em cima disso aqui. Ah, mas a gente... é complicado. No, um salário de R$ 1.000 por mês é um desastre. É, 1.200, né? 1.200, sim. Em 96. Tu começa até aos centavos, imagina. A questão de contribuições também, normalmente, até a deles aqui, eles têm um certo problema. Essa questão da hora extra esse ano foi bastante conflitante, porque eles queriam que implantar aquele banco de horas. Sim, claro, em todo o setor é Aí, essa mesma coisa. aí o cara trabalha fim de semana, sábado, domingo, para compensar, Sei lá quando. sei lá quando, ou não. Sim. Então, o próprio trabalhador, ele entende que em alguns momentos é benefício para ele receber uma hora extra. É ampliação do salário. Será de convir comigo que 1.200 é um salário muito baixo, né? Então, às vezes... E nós temos empresas aqui que tem uma remuneração bem boa, principalmente na parte de arroz e soja. Claro. E que compensa, principalmente nessa Mas tem uma questão da hora diferença extra. salarial rispetto aos diferentes setores. Soja é uma coisa... Tem salários diferenciados. Até eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou passar depois. Ó. Sim. O salário diferenciado estão... sim. Peão campeiro, cozinheira é 1.296. Já o capataz de pecuária, né, que é aquela pessoa que trabalha junto lá, não é administrador, 2.100,79. O tratorista, 1.537. 20%? É essa parte de lavoura, né? Trator, aguador, operador de máquinas. Sim. Isso aí está aqui dentro. Está aqui Vamos dentro. assim, é um resumo que a gente já tem para passar para o trabalhador, né? Sim. Sim. Essa questão da rescisão, que como a lei colocou que não é obrigado fazer a rescisão aqui, sim, também está bom. né? Só que nós temos a convenção que diz que aqui a convenção é mais local, então eles têm que cumprir a E convenção. agora esta coisa do legislado, do negociado sobre o legislado, deveria ajudar, né? Cioè, in geral, não ajuda, atrapalha. Não mas ajuda, né? Aquele tipo de coisa, eu só tu pego tem que aquilo que incluir me agora. serve. Sim, tu traçou, assim. Aí essa questão, porque pelo menos aqui, ó, quando o empregado sai, tem muitas questões de trabalho e que precisa ser uma olhadinha. E a forma que tu tem de ter um contato com o trabalhador, vir aqui, tu garantir para ele que ele está recebendo o que é justo. Sim. Porque às vezes até agora mesmo, com essas mudanças na legislação, o pessoal vem muito aqui perguntar, o cara chega aqui, olha, eu estou recebendo só R$800. Ele diz que com os descontos fica nesse valor. E aí o que tu vai fazer? Enquanto ele está trabalhando, não tem nem como tu entrar com ação, alguma coisa, porque o cara está trabalhando, o empregado. E depois ele comprovar. Tem muitas situações do pessoal que recebe esse valor e ainda dão um contra-cheque de valor maior para assinar. Hoje o pessoal está ficando mais atento, mas já passou muito. Claro. De receber, levam depois um punhado de contra-cheque junto, o cara assina quando vê no meio, tem valores ali que ele não recebeu. Então a gente tem situações diversas aqui que chegam a gente. Escuta, mas tem um problema, o trabalhador, o assalariado rural está no campo, é complicado para o sindicato. E ele tem menos informação que o urbano, né? É menos, tem que menos. A situação dele está isolado da cidade. E eles moram na fazenda? Ou... Na grande maioria, sim. Na quase totalidade, eles moram lá fora. Moram lá fora. Mas, e agora tem um outro problema também, né? Que a grande maioria dos empregadores não quer que o cara leve a família. Imagina a tua situação, tu ficar 30 dias trabalhando lá fora, sem ver a família. Porque pela lei é 7 dias, né?
Dentro dos 7, trabalha 6 e um vem em casa. Uhum. Só que não acontece para todos da mesma forma. Uhum. E isso é complicado. Muito bom. Nossa, tô fazendo... É muito linda essa entrevista. Não, Não, desculpa, mas é muito boa eu essa. também, eu estou colocando situações Sim, reais sim, que tu sim. vê Sim. e que é complicado. E aí tu mexer nisso aí, né? Com Fazer cumprir a lei. Agora o Ministério do Trabalho mesmo está todo Ah, sim. Sim, sim. desmontado, vamos dizer assim. Quem tu Até para chama fazer. para fiscalizar? A gente normalmente manda via documento para a Uruguaiana. Só que assim, ó, normalmente para eles virem fazer uma fiscalização tem que ser uma propriedade que tenha no mínimo 10 ou 15 empregados. Aí teria sentido. Aí tu vem aqui, tem 2 empregados lá que nem salário recebe. Nós já tivemos situação aqui, não é da minha época, eu não me envolvi, mas do que eles chamam de trabalho escravo, que o cara não recebe um salário fixo, são gorjetas, fica sempre lá fora, não recebe alimentação, tem que plantar para sobreviver. Situações complicadas. E agora hoje não tem quase isso, mas a gente já passou por situação assim. Bem, ou talvez está acontecendo e ninguém sabe. Hã? Ou talvez está acontecendo alguma E também ainda também mais é. hoje que... Claro, os assalariados não conversam entre si. Ou seja, e tu vê aqui na cidade alguma coisa acontece, tem um monte de gente vendo lá fora, não, o cara fica isolado lá no interior. sim, então... Algumas vezes alguém enxerga ele lá, outras não. Escuta, E o cara se conscientiza que aquilo tá bom para ele. Assim. E outros itens conflituais? Pronto, tu se analisou bastante, Já entrou várias questões. Sim, se analisou bastante. Escuta, o sindicato... Essa questão de transporte. o transporte agora mudou a E aí não seria exatamente esse transporte quando na rescisão, mas o transporte no dia a dia do trabalho. Né? O cara... O correto é uma vez por semana vir na cidade, mas a gente sabe que lá fora às vezes é mais fácil ficar 2 fins de semana e o cara vir 2 dias. Só que aí o patrão, tu quer ir para a cidade, vai. Só que aí o ônibus, o horário não coincide com o horário de trabalho, às vezes não tem. Agora tem um monte de localidades aí que não tem mais ônibus. O cara não tem como vir. Ou perde a metade da manhã do turno para vir, para pegar um ônibus, alguma coisa assim, ou tem que pagar alguém para... Tu sabe que a Alegrete é um município grande. Sim, tem localidades no interior que dá 80 quilômetros aqui, 90. Me conta. Você veio de? Rosário. De Rosário. Sim, mas você não mora em Rosário. Porto Alegre. Porto Alegre. Pois é. Você vê que a Alegrete é longe, né? Eu sustei um Pantano Grande. Cheguei de Porto Alegre, cheguei... Pantano Grande é uma coisa impressionante. Temos também Alegrete, é uma coisa... Alegrete, a base sindical é Alegrete. Tem outros municípios de abrangência? Não, só Alegrete. Só Alegrete. E o patronal é só Alegrete também? Também é só Alegrete. Aqui tem algumas situações, tem Itaqui, sim, que tem Maçambará, São Gabriel, que tem Santa Margarida do Sul, e Bagé lá, que tem mais 4. Mas geralmente patronal e trabalhador se Não organizam... coincidem da mesma forma, não. Porque cada um tem a sua organização específica. Sim. Tem municípios na região onde não tem uma convenção que pode ser aplicada? Aqui nós temos essa especificidade que praticamente todos os municípios têm. Sim, é mais na serra. Mais para lá que tem mais essa situação. Nós aqui na fronteira, praticamente todos têm convenção. Né? Quando não tem convenção, o que acontece? É a CLT. Quando não tem convenção? É a CLT. É a CLT. É a CLT. E aí não tem base salarial, que é uma das principais preocupações nossas na convenção. É ter uma base diferenciada para a categoria e outras condições de trabalho, né?
Claro. rege ali. E é complicado fazer conflito, greves, protestos. Ah, sim, no meio É, rural no meio é rural. complicado. Tudo Até bem. poderia, só que é complicado. Nós tivemos, inclusive, aqui em Alegrete, nesse ano, Aham. uma propriedade que os funcionários pararam, Ah, por onde é questões que de foi? trabalho. Onde é que foi? Ah, eu não tenho o nome da propriedade aqui, né? Mas eles pararam, nos comunicaram, olha, não, tem todo o nosso apoio. Quer que a gente vá aí? Não, não precisa, mas a gente parou aqui. Por quê? Por causa dessa questão do reajuste. Uhum. Né? A nossa database é 1º de abril, nós vamos fechar a negociação lá em julho. Não, desculpa. Em junho. Uhum. Em julho foi sair o registro no Ministério do Trabalho, Aham. né? E aí eles não queriam pagar a diferença para